Olá a todos, boa noite. Estamos iniciando mais um trabalho e muito gratos a Deus pela oportunidade. Que Deus nos inspire a seguir um caminho de luz e que essa oportunidade seja bem aproveitada. Aproveitada para o bem, para a reforma íntima e para a felicidade real que nós podemos alcançar. Podemos alcançar no caminho do Evangelho, no caminho que Jesus nos ensinou. Iniciamos então os trabalhos desta noite pedindo a Deus que nos inspire, que nos proporcione a intuição necessária para termos atitudes cada vez melhores, para que as palavras, os ensinamentos desta noite e que receberemos ao longo da vida sejam vivenciados, aprendidos, enfim, sentidos por todos nós. Que assim seja. O livro que será tema desta noite é o livro Caminho, Verdade e Vida, do grande Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel, um livro muito importante, e nós focaremos hoje no capítulo 19, que é intitulado Na Propaganda. É um capítulo que vem nos chamar para reflexão, especialmente na realidade em que vivemos, de tanta intolerância, de tanto preconceito diante do próximo, diante do que é diferente. Porque nós somos limitados do ponto de vista de conhecimento da realidade. A verdade é essa. Nós temos conhecimentos limitados, é importante que tenhamos, porque se soubéssemos de tudo o que acontece, sofreríamos, não saberíamos lidar bem com as informações que temos, não à toa não sabemos de encarnações anteriores vivenciadas por nós. Também precisamos ter essas limitações para que a evolução, o progresso aconteça por mérito nosso, por merecimento, e não simplesmente entregue de mão beijada. E nesse processo de evolução e de aprendizado que nós podemos crescer, e a gente não pode dispor daquilo que nós não temos a capacidade de lidar. Nós não temos a capacidade de lidar com muitas informações que são sensíveis, que são destinadas àqueles que estão realmente preparados para manejar a situação, aqueles que já evoluíram mais, que vivenciaram experiências que nós ainda não experimentamos. Portanto, é importante que tenhamos a humildade de saber que a grande conclusão que podemos tirar da nossa capacidade cognitiva é aquela que Sócrates obteve. Ele sabia que nada sabia. Ele sabia que diante da enormidade das informações, das existências no universo, nós sabemos nada. Nós estamos aprendendo muito lentamente, pouco a pouco, à medida da nossa capacidade de aprendizado. Esse exemplo de humildade, de entender que nós temos limitações, que não temos essa capacidade que muitos de nós achamos que temos de julgar, de avaliar, de rotular coisas, doutrinas, conceitos, é fundamental para evoluirmos. Só evolui aquele que reconhece que precisa evoluir. Quem acha que já entende de tudo, tem opinião para tudo, olha para o outro, já julga o outro, sem nem saber quem é, como se comporta, de onde veio, qual é a história, esse enfrenta enorme dificuldade de evoluir. Porque considera que já acessou tudo o que precisa para evoluir, para progredir. E nenhum de nós, absolutamente ninguém,
especialmente quem está encarnado aqui na Terra, pode se dar o luxo de dizer que tem essa capacidade enorme de conhecimento, de julgamento. Não devemos julgar. Devemos agir com amor, com caridade e humildade. Essa é a lição de Jesus. E o capítulo que é tratado essa noite, ele vem abordar especificamente a existência de pessoas que dizem e pregam que Deus está em um local específico, que Deus eventualmente esteja em uma religião ou em uma igreja ou em algum templo ou em uma mesquita, enfim, específico. Essa concepção infelizmente vigora ainda hoje. Eu já vivenciei experiências que me demonstravam claramente a situação. Já estive ao lado de 2 conhecidos em que um deles relatava que a sua mãe, a sua genitora, havia falecido recentemente, e o outro rapaz que estava comigo perguntou: ela era da religião tal? E o rapaz que tinha perdido a mãe há pouco tempo disse: não, ela era de outra religião. Ele disse: infelizmente ela vai para o inferno. E ele falou com uma naturalidade que eu até estranhei, mas às vezes as pessoas não têm o tato devido à sensibilidade de perceber que deve-se ter muito cuidado ao lidar com a dor do outro, o sofrimento alheio, as situações em que o outro vive. Eles não eram desafetos, não eram inimigos, eram pessoas até que se davam bem. Mas aquele rapaz que acreditava que Deus só estava em uma religião específica, ou em uma igreja específica, ou em um templo específico, para ele era tão natural que ele achou que convinha dizer aquilo para um filho que estava lidando com o luto. O outro rapaz que tinha perdido a mãe há pouco tempo, ele até que lidou de forma educada, ele soube contornar aparentemente, né? O que ele exteriorizava era uma forma educada de lidar com aquela afirmação que era muito pesada, que, enfim, tem que ser evitada, porque primeiro nós não temos a capacidade, o conhecimento para fazer uma afirmação tão séria. Segundo, que nós sabemos que Deus é amor e Ele não restringiria o seu amor, o seu acolhimento a locais geograficamente estabelecidos, um templo específico, uma igreja específica, um sacerdote específico. Ele não estabeleceria isso, porque isso seria uma visão sectária, uma visão limitada, que Deus, em todo o seu amor, em toda a sua capacidade de ser misericordioso, jamais faria isso com qualquer dos seus filhos. Mas eu trago esse caso apenas para apresentar como isso é contemporâneo. Infelizmente ainda acontece. Acontece há milhões de anos. Essa visão, não simplesmente religiosa, mas essa visão de sectarismo, de achar que a minha tribo é melhor que a sua, o meu sangue é melhor que o seu, a minha raça é melhor que a sua, e se dividir, e guerrear, e lutar com o outro, porque o outro é diferente, ele não merece uma visão solidária, amorosa, que nós devemos ter. Não devemos ter somente com relação a seres humanos ou a espíritos que encarnam em seres humanos, mas a todos, a tudo, ao universo. Isso inclui os animais, a natureza, os vegetais, enfim.
Devemos conviver em harmonia e manter esta harmonia da maneira como Deus estabeleceu. Mas essa concepção, essa visão de seita, essa visão de achar que Deus está restrito a um local específico ou a uma religião específica, é aquela visão do monopólio da salvação ou da evolução, que é muito sedutora para quem quer angariar vantagens com o discurso enfim, vender Deus, ao invés de enxergar Deus como alguém que nos trouxe a concepção de amor, de caridade, e que a gente não deve tirar vantagem disso para prejudicar a terceiros, mas utilizar isso para o bem e para a evolução de todos, indistintamente, independentemente da fé que professam. Devemos auxiliar todos, independentemente da fé que essa pessoa tem. Porque Deus, ele é acessível a qualquer religião, a qualquer casa, a qualquer campo de futebol, a qualquer ambiente que seja, embaixo do mar, em terra firme, não importa. Porque Deus está na realidade em nossa consciência. Ele fala em nossa consciência sobre o que devemos fazer, de que maneira seremos felizes, que caminho trilhar. É na nossa consciência que encontraremos Deus. Nunca em um espaço físico específico. Na verdade, nunca em nada físico. Eu entendo que frequentemente as pessoas precisam de certos rituais, certas manifestações físicas para compreender Deus e lidar com Ele. Mas o que vale, no final das contas, é a intenção, é o amor, é a boa vontade na manifestação. A parte física pode auxiliar, eu considero dispensável, mas aí é algo de foro íntimo. Toda a ritualística, a parte material, para mim é dispensável. Mas para aquele que deseja tornar mais pedagógico, didático a compreensão, às vezes precisa. E que bom que busque Deus. Esse é o grande objetivo. Que não busque olhar Deus como alguém que vai permitir que a gente segregue, que a gente se ache no direito de dizer fulano vai para o paraíso, fulano vai para o inferno, fulano vai para... Que capacidade nós teríamos para fazer essa avaliação? Nós não temos qualquer capacidade para avaliar isso. Muito menos utilizando critérios preconceituosos, limitados, critérios simplesmente vindos de ideias que não respeitam as diferenças, as maneiras diferentes do outro pensar. Podemos fazer uma metáfora para compreender essa situação. Deus é como um pássaro que por vezes nós nem enxergamos ele, que tem um certo mistério. Por quê? Porque nós não temos ainda a condição de enxergá-lo como tal ainda. Temos que evoluir muito. Mas ele existe. Ele canta para nós. Ele nos guia e nos mostra o caminho. E o que é que as religiões são? Nessa analogia que eu estou fazendo. As religiões, não todas, nem sempre, mas frequentemente se comportam como gaiolas. Elas tentam prender Deus.
e dizer aqui, Deus está aqui. Mas Deus é muito maior. Deus é um pássaro muito maior. É um pássaro tão grande que não cabe nas gaiolas das religiões. Elas tentam dizer que está ali dentro daquela gaiola, mas ele não está. Ele é muito maior. Ele pode estar no templo, se o templo estiver em comunhão com ele. Mas ele está sempre disposto a estar no templo. Isso temos a certeza. Mas às vezes os homens utilizam o templo para fins que não são legítimos de acordo com os ensinamentos do Cristo. Então, como os vendilhões do templo não estavam ali agindo de acordo com os ensinamentos, de acordo com a atividade fim da religião, que é o amor, a caridade. É permitir que as sociedades, que as civilizações, que as pessoas se tornem mais solidárias, que entendam que o progresso de um só acontece se todos estiverem progredindo, porque aquele um que progride sozinho, ele pode ter a falsa sensação de que está progredindo, mas ele acaba se prejudicando quando os outros estão prejudicados. Ele sofre danos quando os outros estão prejudicados. Então cabe também às religiões, todas elas, sempre enxergarem que o progresso de uma delas só vai acontecer quando todas também progredirem. Que são versões diferentes, são doutrinas diferentes, mas todas elas devem pregar o amor. E não pregar o monopólio de Deus, a acepção de que só aqui, nessa religião específica, progrediremos. Não, não é assim. O Espiritismo não detém o monopólio da evolução. Expressamente declara isso. Por quê? Porque o Espiritismo reconhece que o caminho da salvação, da evolução, é a caridade. E a caridade pode ser encontrada em diferentes conceitos de vida, diferentes mundos, diferentes visões de mundo. É possível encontrar. E é isso que importa. É isso que importa. Caridade entendida lato sensu, tá? Porque frequentemente as pessoas confundem, acham que caridade é apenas ajuda material, distribuir sopa, cesta básica. Pode ser isso também. Mas caridade é algo amplo. Caridade é amar, é compreender o outro, é se colocar no lugar do outro, é ouvir, é dar um conselho, é dar bons exemplos, é auxiliar no que for possível, materialmente ou imaterialmente. Essa é a grande concepção. E o capítulo deixa muito claro que não basta pregar, não basta apresentar essa concepção ou ficar preocupado em dizer onde é que está Deus para trazer mais adeptos para aquele local. Não. Cabe a exemplificação, a vivência. Não é fácil para todos nós. Nós estamos aqui em um mundo complexo, revestidos de algo material, né, que esse corpo, que tem suas necessidades, suas dificuldades, mas devemos nos esforçar para pouco a pouco nos melhorarmos. Vamos errar amanhã, o dia seguinte será melhor, com fé em Deus. É dar testemunho das dificuldades e da superação. Porque quando a gente lida com as dificuldades, com a dor, com os desafios da vida, nós vemos o agir de Deus. Nós vemos o conforto que Deus nos dá, a força, mesmo na dor ali, enormes dificuldades, Deus está ali.
pode ir no supermercado, estar em casa, limpando a casa, dirigindo no trânsito. Deus está ali. Ou seja, não há limites físicos, não há limites doutrinários para Deus, não há limites religiosos para Deus. É óbvio isso. Alguém onipotente, onisciente, onipresente e muito mais do que isso, porque essas palavras são muito pobres, porque são nossas, não poderia se limitar a seitas ou a religiões. Assim, espero que a gente possa refletir sobre como Deus é bom, como Deus é amoroso e como Deus nos apresenta oportunidades de evolução e se apresenta a nós em todos os lugares, em todos os tempos. Basta que queiramos. Desta maneira, eu encerro a atividade desta noite, agradecendo a Deus por todo o amor, pela oportunidade de refletirmos, de lermos o Evangelho do Cristo e recebermos um legado tão importante para a nossa evolução. Muito obrigado, Senhor. Que assim seja. Nesse momento, faça uma inspiração profunda e expire, soltando o ar pela boca entreaberta levemente, liberando todas as tensões, todas as preocupações. Imagine agora uma luz no centro do seu peito. E essa luz se materializa, se exterioriza e ela o envolve desde o topo da sua cabeça, tomando a sua face, todo o seu corpo. Essa luz, ela vem do Cristo Jesus, dos espíritos superiores. E nesse momento você se entrega a essa energia poderosa, entregando a Jesus todas as suas preocupações, todas as suas dúvidas, todas as suas incertezas, todos os seus medos. E a energia crística o envolve, dissolvendo todos esses sentimentos. Inspire profundamente. E agora você se percebe mais leve, sentindo o seu coração apaziguado, envolvido nessa energia amorosa. Trazida pelo Cristo e pelos seus benfeitores de luz. Sinta-se amparado, refeito, pronto para continuar a sua jornada. Agradeça e que a luz e o amor do Cristo permaneçam contigo. Que assim seja.